E deu Ceará no primeiro Clássico Rei de 2025. E deu Ceará com justiça. Alvinegro montou uma estratégia de usar o poder de marcação no meio de campo para agredir o Fortaleza dessa forma, mas principalmente anular as principais peças do tricolor. Conseguiu com méritos e vence o Clássico e segue 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, enquanto o Fortaleza, pela primeira vez, sai derrotado na temporada. É sobre o primeiro Clássico Rei de 2025 que a gente vai falar agora aqui no canal do Caio Costa. Queria agradecer a você que está inscrito aqui no canal. A gente bateu a marca de 13.700, voando em rumo à marca de 14 mil inscritos por aqui. Agradecer também ao pessoal da Brau Digital que está cuidando da parte gráfica aqui do canal. Qualquer coisa, fala com o Fábio aqui no WhatsApp dele. Vamos lá, né? Léo Condé, até durante a semana comentei algumas vezes que o Ceará poderia vir com Fernando Sobral e Richardson no meio do campo. Só que o que eu imaginava era que Lucas Mugni pudesse ser o jogador a ser sacado, porque não pensava em Lourenço fora do time. Lourenço talvez seja o maior desequilíbrio técnico desse elenco do Ceará. Enquanto o Fortaleza veio com praticamente uma força máxima, trazendo um ou outro nome, porque a gente sabe que o Vojvoda gosta de mexer. E veio no meio do campo com Pochettino, Paul Fernandes e Zé Wellison. Por que eu estou frisando os dois meio campo? Porque foi a partir dali que o Ceará construiu a sua vitória. É claro que o futebol tem nuances, bola parada decide jogo e a bola parada abriu o placar. O Ceará jogando dessa forma, bloqueando o Fortaleza, evitando que o Fortaleza conseguisse espaço, principalmente com seus dois pontas, e contando com o seu sistema defensivo, fazendo um grande jogo desde o início da partida. O Ceará, na sua primeira oportunidade mais real, na verdade a primeira finalização a gol do jogo, saiu o gol do Lucas Mugni, na minha opinião, numa falha também do João Ricardo. E o Ceará não se resguardou apenas a se fechar e esperar o Fortaleza ainda naquele momento. Sai o segundo gol, de novo Lucas Mugni, e aí provando, né, que o treinador tem que pensar na estratégia e dar um pouco de sorte, talvez, na peça que escolheu. Lucas Mugni é fundamental no lance do segundo gol, toma a bola do Paul Fernandes antes de sair a finalização do Ailon e o gol do Pedro Henrique. 2-0 Ceará nas duas primeiras chances do placar. Há um certo déjà vu de alguns clássicos da temporada lá de 23, de quando o Ceará conseguiu vitórias sobre o Fortaleza, abrindo o placar nas primeiras oportunidades, mostrando efetividade logo no início do jogo. O que aí que se viu foi um Fortaleza sem inspiração, sendo bloqueado com um Ceará muito bem defensivamente. O quarteto defensivo do Ceará, todo ele muito bem. Fabiano, por exemplo, não teve grandes problemas com o Moisés. Moisés ia conseguir pisar na área do Ceará ali por volta dos 30 do primeiro tempo, um chute para fora. Chance do Fortaleza mesmo veio na bola parada, uma cabeçada do Bruno Pacheco. E naquele trio de meio de campo que eu citei de cada lado, o Ceará hoje contou com um Mugni fundamental, inclusive na decisão dos gols, mas com o Richardson fazendo uma partida impecável. Sobrar um pouco abaixo dos dois, mas sem comprometer muito. Até errou um espaço no começo do primeiro tempo, depois consertou. Enquanto o Fortaleza viu um Paul Fernandes muito mal, um Pochettino sem espaço, sem conseguir jogar, e o Zé Wellison, um jogador esforçado, que tentava, mas não conseguia criar grandes situações. Tanto que, se a gente for analisar friamente, o Ceará teve mais perto de fazer um 3-0, o Fernandinho teve 3 chances muito claras em contra-ataques, às vezes por egoísmo, por excesso de preciosismo, e enquanto o Fortaleza não criava. Já no segundo tempo, ainda no começo do segundo tempo, o Ceará tem mais uma grande chance. Matheus Bahia serviu o Ailon perdeu. O jogo seguia aquele eixo, um Fortaleza com muita posse de bola, mas sem conseguir furar o bloqueio do Ceará, muito bem estruturado defensivamente. Aí, com medo de algumas coisas, o Léo Condé perdeu a primeira peça assim, que fez falta. Com medo de uma expulsão do Pedro Henrique, colocou o Galeano. E aí perdeu completamente o corredor do lado direito. O Galeano entrou muito mal. Defensivamente não comprometia, mas ofensivamente o Ceará não causava mais perigo à Fortaleza. E com isso o Fortaleza foi à frente. Mas mesmo assim, e olha que o Vojvoda faz 3 substituições logo a galope. Coloca o Caleb, coloca o Breno Lopes. Breno Lopes também não se criou para cima do Fabiano. Só que o Clássico Rei, meu amigo, é aquela coisa, né? No estalar dos dedos, tudo pode acontecer para mudar um pouco o eixo do jogo. O Marinho consegue um pênalti, na minha opinião, não aconteceu. Havia muito mais uma trombada dele com o Lourenço. E o Fortaleza volta para o jogo com a cobrança do pênalti do Lucero, fazendo 2-1. Aí o jogo virou de vez ataque contra a defesa. O Vojvoda deixa o time só com um zagueiro de origem, só o Brits. Já tinha colocado o Diogo Barbosa. Fica o Pacheco fazendo, entre aspas, as veias de lateral ali de zagueiro pelo lado esquerdo. Foi para frente, tentar buscar o resultado. Não dá para dizer que o treinador do Fortaleza não buscou, não mexeu. Mas a base, na verdade, é que virou um jogo de bola aérea. De bola aérea, de posição. Inclusive, a última substituição do jogo mostra bem isso. Que é quando sai
o Bruno Pacheco para a entrada do Tinga, para ter uma média de estatura mais alta e ver se o Fortaleza conseguia, de fato, agredir o gol do Bruno. O Bruno não precisou fazer nenhuma grande defesa. Então, é aquilo. Clássico, existe favorito? O Fortaleza era favorito no jogo de hoje. Pelo tempo de equipe, pela montagem de elenco, até pelas peças do banco de reserva. O Fortaleza terminou o time com Pikachu, com Breno Lopes, com Marinho, com Lucero, o time todo à frente. Embora, de novo, eu tenho que fazer um parênteses. O Lucero fez o gol de pênalti, mas continua bem abaixo do que a gente se acostumou a jogar. Mas encontrou um time muito coerente com a sua forma de jogar, muito determinado, muito taticamente disciplinado, que conseguiu fazer os gols no primeiro tempo, que, repito, teve chance de fazer o terceiro gol antes do Fortaleza ensaiar uma pressão e que sai de campo com a vitória, que certamente dá uma tranquilidade maior para esse elenco em formação do Ceará, com o Léo Condé, que está recebendo reforços, chegou o Romulo, chegou o Alejandro Martins, para seguir o seu trabalho, montando a sua equipe. Já o Fortaleza, a gente sabe, vai assimilar o resultado, o Vojvoda certamente vai ser questionado por uma escolha ou outra, mas não influencia em nada assim na consequência. Porém, perder clássico é sempre muito ruim. E, de novo, o Fortaleza começa o ano sem conseguir vencer o Ceará. E, por outro lado, o Ceará mantém uma sequência de, nos últimos 2 anos, não ter perdido do Fortaleza. Para você ter uma ideia, o Fortaleza não perdia um jogo de campeonato cearense desde o primeiro turno, desde a primeira fase do cearense, lá de 23, justamente contra o Ceará, justamente em um primeiro clássico rei do ano. Agora eu deixo com vocês. Qual a sua opinião? Diga tudo o que você achou desse Ceará 2, Fortaleza 1, na verdade Fortaleza 1, Ceará 2. Deixa o like, compartilha, comenta, deixa o hype também. E vamos falar sobre futebol muitas vezes ainda esse ano por aqui no canal do Caio Costa.